ao Deus que tem falado conosco. Meu Pai, por meio dessas orações que nós temos feito aqui na manhã, ó Deus, no horário do almoço, à noite, o Senhor tem realmente falado conosco por meio da sua palavra. O Senhor tem usado pessoas para falar conosco. Enfim, o Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus que se preocupa com os teus filhos. O Senhor é um Deus que se preocupa com a sua igreja. O Senhor é um Deus que ama o teu povo de paixão. O Senhor é um Deus preocupado conosco. E por isso eu quero te louvar nesta noite. Muito obrigado. Que teu Espírito Santo nos auxilie. Que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo falando nessa noite. E que a tua palavra encontre um lugar em nossas vidas. Queremos sair daqui mudados e transformados pelo poder do teu Evangelho eterno. No nome do Senhor Jesus, nós oramos, te agradecemos e aplaudimos o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Pode sentar. Glória a Deus. Querido, essa mensagem aqui eu preguei há um tempo atrás. E preguei parte dela. Eu falei sobre a reforma. E falei sobre a reforma da transparência. Não sei se os irmãos lembram disso. Falei sobre a reforma do caráter. Falei sobre reformar o coração. Falei sobre reformar a identidade. E hoje nós vamos estar falando sobre reformar o relacionamento. Eu já falei sobre reformar a maturidade. Hoje nós vamos falar sobre reformar a comunhão. Olha para a mão do teu lado e diga assim: como é que está a sua comunhão com os irmãos da igreja? É muito importante que a sua comunhão seja reformada. É muito importante que você seja reformado na comunhão do santo. Por quê, queridos? Porque o Senhor Jesus, Ele fala muito sobre o fato das pessoas nos conhecerem como discípulo. Quer dizer, não há como Deus mostrar nessa terra se os filhos dele, se aqueles que se dizem cristãos, não viverem em comunhão. Comunhão é a base do relacionamento cristão. Se você quer realmente que Deus desça na tua vida, você precisa viver em comunhão. Eu peguei alguns versículos aqui para nós estarmos meditando. Então, Provérbios capítulo 3, versículo 6, fala sobre comunhão. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, fala sobre comunhão. Diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Presta atenção, querido. A maior dificuldade do homem nessa terra é viver em um relacionamento que seja um relacionamento segundo a vontade de Deus. Os relacionamentos estão muito quebrados, os relacionamentos estão muito embaraçados nesses dias. E um dos motivos dos relacionamentos perderem o foco ou perderem a base da sua existência está pelo fato de não terem comunhão. Agora, o interessante é que a comunhão que Deus nos dá, essa comunhão não pode ser desligada da pessoa bendita de Jesus Cristo. Quer dizer, em muitos momentos da nossa vida, nós vamos ter problema com pessoas, e por causa desses problemas que nós vamos ter com as pessoas, a gente vai ter uma repulsa por aquelas pessoas. A gente vai ter um desejo de que aquela pessoa fique o mais longe possível de nós. Porque o ser humano é assim. O comportamento do ser humano é assim. Mas quando a palavra de Deus diz que essas não são as nossas veredas, que esse não é o caminho que Deus trilhou, há uma forma de convivência nessa terra. E a forma que Jesus Cristo fez para que nós convivêssemos uns com os outros seria pela base da comunhão. Então nós precisamos mudar o foco, nós precisamos entender o que é comunhão. Quando o próprio Senhor se entregou naquela cruz, quando Ele foi cortado naquela cruz, quando Ele foi moído naquela cruz, quando Ele foi despedaçado naquela cruz, o propósito do fato de ter despedaçado Ele naquela cruz foi para que nós nos uníssemos. Foi para que nós fôssemos unidos. Então o fato dele ser destruído, quebrado, moído ali, foi para que nós fôssemos juntados. Então quando nós não entendemos comunhão, nós não estamos entendendo o que Jesus fez naquela cruz do Calvário. Você vai ver que antes da cruz, as pessoas que estavam ali com Jesus eram egoístas. Havia o caso, por exemplo, dos irmãos que queriam sentar à direita de Jesus, disputando uma vaga no céu. Você vai ver que o próprio Judas era o traidor, traiu Jesus. Então você vai ver que havia no meio daquele povo uma competição. Havia no meio daquele povo um comportamento um pouco contrário ao que o Senhor Jesus tinha pregado até aquele momento. E ele, na Santa Ceia, quando ele ministra a ceia, ele traz essa unidade, ele traz
essa comunhão, ele faz com que as pessoas entendam que precisam viver junto, e aí ele parte o pão, e ele diz assim: eu estou sendo partido por vós, para que vocês estejam unidos, para que vocês estejam em comunhão, para que vocês estejam ligados através de mim. Então o fato de Jesus ter sido moído ali, foi para que nós fôssemos juntados. Quando acontece a morte de cruz, depois da morte de cruz, vem o Espírito Santo, e sela então uma unidade, sela então uma comunhão no meio do povo. Quer dizer, sem a ação da morte, da cruz, e sem a ação do Espírito Santo, não haveria comunhão. Então, para nós, isso passa a ser um código no reino espiritual. Quer dizer, se eu estou em comunhão com meu irmão, eu estou cheio do Espírito Santo. Se eu estou em comunhão com meu irmão, eu estou entendendo o que Jesus fez naquela cruz por mim. Se eu não estou em comunhão com meu irmão, é porque eu não estou entendendo o que Jesus fez por mim. É porque o Espírito Santo não está na minha vida. Então, é isso que vai apresentar. Por isso nós precisamos mudar a nossa visão. Nós temos que reformar a nossa visão da comunhão. A comunhão que nós temos que ter com o nosso irmão não é porque o nosso irmão é aquela pessoa mais especial, é aquela pessoa que mais nos ama, é aquela pessoa que mais faz coisas para nós. Não. Não é isso que Jesus disse. Pelo contrário. A comunhão que ele estava pedindo para as pessoas fazerem, o próprio grupo traiu ele. E você vai ver que em nenhum momento Jesus quebrou a comunhão dele com Judas. Judas quebrou a comunhão com Jesus, mas Jesus não quebrou a comunhão com Judas. Porque o texto bíblico diz que ele tendo amado os seus, amou até o fim. Então a vontade do Senhor Jesus é que Judas jamais quebrasse a comunhão. Agora quer dizer, cada um tem a sua escolha. E ele escolheu o caminho dele. Mas em Cristo estava sendo pregado, estava sendo ensinado que deviam se viver em comunhão, independentemente de quem é a pessoa, independentemente do que as pessoas fazem para você. Então, quando nós começarmos a entender o que é comunhão, nós vamos trabalhar para que haja uma comunhão. É por isso que nós estamos falando de reforma. Quando fala de reforma, fala de trabalho. Quando fala de reforma, fala que você vai ter que gastar tempo, que você vai ter que investir dinheiro às vezes. E comunhão, você vai precisar investir dinheiro. Você vai ter que investir tempo, você vai ter que investir trabalho, porque existem muitas pessoas que não querem viver a comunhão. E o que a palavra do Senhor diz em Hebreus: enquanto estiveres em vós, tende paz com todos. Então a comunhão, ela reflete a paz. Quando a pessoa não tem paz com o outro, é porque a comunhão já foi embora. Então precisamos restaurar a comunhão. Lembra que foi para isso que Jesus foi partido. Foi para isso que Jesus foi cortado, foi dividido. Foi para isso, para que nós fôssemos unidos. Então nós precisamos nos unir pelo fato de Jesus ter morrido naquela cruz por nós. E há um preço a ser pago para isso. Isso não acontece por acaso. É incrível que as coisas do reino, queridas, não acontecem por acaso. As coisas do reino precisam cumprir o princípio do reino. E o princípio do reino é sementeira, é plantação. O princípio do reino é você sacrificar. O princípio do reino é você renunciar. Sem princípio do reino, as coisas do reino não acontecem. Às vezes a gente fica esperando que aconteça algo sobrenatural na nossa vida, algo especial na nossa vida, só que nós não estamos dispostos a cumprir os princípios do reino. Se nós não cumprirmos os princípios, as coisas não acontecem. Comunhão só vai acontecer na tua vida quando você estiver disposto a cumprir os princípios da palavra do Senhor. Amém, Jesus? Então restaura a tua visão, reforma a tua visão de comunhão. Quem sabe o que você está vivendo até hoje não seja comunhão, mas seja união. Sabe o que significa união? União é aquela pessoa que chega perto de você, querendo te agradar, querendo relacionar com você, você se faz assim. União. E a pessoa fala: nossa, eu cheguei perto do irmão, eu cheguei perto da irmã, querendo ter uma amizade, querendo ter sei lá, ela vem e já tacou 7 pedras em mim, 5 pedras. Misericórdia. Entendeu? Isso é união, isso não é comunhão. Comunhão é você chegar na pessoa e entender a pessoa. É você conversar com a pessoa. É você se entregar para a pessoa. É você compreender a pessoa. Quantas vezes as pessoas falam com a gente e a gente diz assim: ah, não vou perdoar, não quero nem saber dessa pessoa mais. Mas quantas vezes você fala com as pessoas? É engraçado que quando a gente fala com as pessoas, a gente quer que as pessoas nos aceitem. Quando a gente fala com as pessoas, a gente quer que as pessoas entendam os argumentos que nós temos daquela falha. E a gente chega: mas também, né? Eu falei por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Mas por que você não para saber por que o outro falou também? Não, porque não quer investir em comunhão. Então é importante restaurar a visão da comunhão.
Se você quer que a tua célula cresça, se você quer ser um líder de excelência, então comece a entender que a tua visão de comunhão precisa ser restaurada. Amém, Jesus? Se você crê que Deus vai restaurar a tua visão de comunhão, dê uma salva de palmas bem forte para Ele e diga: Pai, faça isso e faça isso rápido na minha vida. Amém? Que você possa viver em comunhão. A Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vivam em união. Porque se você tiver união, a Bíblia diz que você vai ter paz com todos. Se você tiver união, você vai compreender as pessoas. Então vive em união. Para de arrumar confusão, contenda. Para de ficar arrumando briga. Porque não é isso que Deus quer. Amém? Junto com a comunhão, eu posso subir um degrau acima e falar sobre a questão da unidade. Eu vejo que a comunhão é a base, mas a unidade é o que está sendo construído em cima da comunhão. Não há como ter unidade sem comunhão. Unidade é o mesmo pensamento. Quando lá no passado o povo começou a construir a Torre de Babel, eles tinham um só pensamento. Mas era um pensamento totalmente satânico, diabólico. Um pensamento totalmente contra Deus. No capítulo 11, Deus fala que é para eles encher a terra. No capítulo 11. Só que aí a Bíblia diz que eles então chegam e dizem assim: não, nós vamos fazer o nosso nome ser grande. E nós não vamos povoar a terra. Deus havia dado uma voz. E eles estavam seguindo uma outra voz. A voz de um homem que dizia: o importante é o nosso nome, não o nome do Senhor. E eles então se unem naquele propósito de levantar uma torre, de colocar o nome deles em evidência. E Deus então apressadamente vem para destruir o propósito. Entenda bem. A unidade sem a comunhão, ela vai construir propósito satânico. A unidade sem a comunhão, ela vai exaltar o nome do homem. Depois o pessoal diz aí fora: a união faz a força. Quando eles falam isso, por que eles querem? Eles querem fazer união para poder quebrar os patrimônio público, para poder destruir. É assim que eles querem fazer união. Eles não querem fazer união para construir. Eles não querem fazer um mutirão para ajudar os abrigados. Eles não querem fazer um mutirão para ajudar aqueles que estão necessitados. Eles não querem fazer um mutirão para poder construir casa para quem não tem. Não. É sempre para destruir. Vamos lá e vamos quebrar tudo. Porque a união faz a força. Não é assim que faz? Agora, quando a unidade está estabelecida em cima da comunhão, aí sim está estabelecida a vontade de Deus. Então não tem como ser unidos. Não tem como ter uma visão só se não estiver em Cristo. É por isso que muitas pessoas dentro da igreja estão divergindo nos pensamentos. Nós temos uma visão aqui, e essa visão é muito clara. Eu vou estar falando um pouco sobre isso. Mas essa visão, ela tende a gerar uma unidade. E uma unidade em cima da base da comunhão, quer dizer, com um propósito divino. É por isso que hoje nós estamos aqui em jejum. A igreja do apóstolo Albano está em jejum. A igreja do apóstolo Sófimo em jejum. A igreja do apóstolo Brandão em jejum. A igreja do pastor Valdério em jejum. Muitas igrejas estão em jejum. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma unidade. Nós estamos debaixo de uma mesma visão. Estamos trabalhando o mesmo conceito, a mesma ideologia espiritual. Só que nós estamos na base da comunhão. Sem isso não há como, querido. Então, atenta para isso. Você precisa reformar a tua unidade. O que é unidade? Ora, 1 Coríntios 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muito, formam um só corpo, assim também nós, com respeito a Cristo. Isso é unidade. Você pode ser mão, você pode ser pé, você pode ser dedo, você pode ser braço, você pode ser perna, mas você faz parte de um só corpo. Amém, Jesus? E esse corpo quer fazer, esse corpo quer realizar, esse corpo quer salvar, esse corpo quer fazer mudança na vida das pessoas. Só que se você não estiver em comunhão, é como se o braço fosse cortado. O braço, ele pode ser braço, mas se ele for tirado do corpo, ele não funciona. É aí que entra a comunhão. A comunhão é que faz a ligação do membro do corpo. A Bíblia fala juntas e medulas, que faz a ligação. Se nós não tivermos comunhão, não há como ter ligação. E aí é um membro, mas é um membro que foi cortado do corpo.
Diga misericórdia. O que acontece quando você corta o membro do corpo? Aquele membro morre. Ele resseca. Porque ele não recebe as vitaminas, as proteínas, o alimento que o corpo oferece. Vocês entenderam? Então, precisamos reformar a nossa unidade. Porque não dá para fazer nada sozinho. Não tem como fazer nada sozinho. Para você fazer alguma coisa, você vai precisar. É por isso que nós temos 12. Eu quero ter meus 12. Você precisa querer ter seus 12. Por quê? Porque não se faz nada sozinho. Nem filho se faz sozinho. Tem que ter um homem e uma mulher. Amém? Ah, mas aqui profeta, não tem problema. Tem que ter o sêmen do homem. Sozinho não se faz nada nessa terra. Então você precisa entender isso. Reforma a tua unidade. Quantas pessoas dentro da igreja que às vezes não tem essa visão. Quando alguém começa a ser usado, quando alguém começa a levantar, aí muitos se reclamam, ah, mas aquele irmão, ah, mas aquela irmã. Para com isso. Todos precisam ser usados. Eu disse sobre o profeta, que Moisés chega e diz assim, olha, oxalá que todos fossem profetas, e oxalá que o Senhor derramasse o seu Espírito sobre todos eles. Então, é importante ter essa visão. Moisés tinha essa visão. Depois que Jetro chamou ele, deu uma dica para ele de como crescer, de como prosperar, ele não fez mais nada sozinho. Ele pegou do Espírito que estava nele e passou para 70 homens. Isso é unidade. Isso é comunhão. Deus precisa que você entenda que aquela pessoa que está do teu lado, ela foi colocada ali porque ela tem um talento especial. E o talento especial é isso aqui, ó. É pegar um copo, de repente ele é a mão. Só o fato dele ajudar uma coisa ali na sua célula, por mínimo que seja, há uma importância muito grande dele ali. E às vezes a gente fica desclassificando, a gente fica desmerecendo o membro A, o membro B, porque esse daqui é bom, porque o outro lá não é bom, porque esse daqui é assim, porque o outro é assim. Não, nós não podemos fazer isso. Porque todos, diga comigo, todos têm um papel no corpo. Amém? Agora, isso é unidade. Efésios 4:3 diz, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todos os esforços para promover a paz, para fazer com que o corpo trabalhe em harmonia. Todo mundo que tem um desajuste no corpo, ele fica paralisado. Estava conversando com quem aqui? O Júlio disse que o Gu está doente, não sabe o que é. Tem um problema no corpo. Pronto, aí já vai para a cama, já se cobre porque está com febre, porque está com resfriado, porque está com uma virose, porque está com isso, ou então não sai do banheiro porque está com dor de barriga. É assim, não é? Fica paralisado, quer dizer, os salvos objetivos ficam comprometidos, porque alguma coisa no corpo não está funcionando. Unidade é isso, é ter os nossos membros no corpo, todos funcionando. Alguém pode dizer, pastor, isso é impossível. É impossível para o homem, mas é possível para Deus. Amém? É impossível para nós fazer todos funcionarem. É impossível. Quando a gente levanta um, o outro cai. É uma tristeza isso. Mas para Deus tudo é possível. Se você entender que você tem que estar em unidade com o seu irmão, que você entender que você tem que estar em comunhão com o teu irmão, você já tem um líder para isso, você já tem um pastor para isso, você já tem uma pastora para isso, enfim, se você entender que há pessoas que podem te ajudar nesse processo, o que vai acontecer? Você vai ficar ligado. Igual os irmãos do aniversário, né? Tá ligado? Tem que estar ligado. Você vai ficar ligado, entendeu? E Deus vai usar a tua vida. Agora, se você não estiver em unidade, você vai ser cortado do corpo e colocado lá fora. Você pode ser perna, você pode ser braço, mas se estiver fora do corpo, não vai ter atividade. Diga misericórdia. Então, façam todos os esforços, Efésios 4:3, para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todos os esforços, lute contra a sua carne. Alguns têm que lutar contra a língua. Corta um pedacinho dela. Aí você não vai falar mal do irmão. Amém, Jesus? Arranca um pedacinho. Mas façam de tudo para quê? Para que conserve a unidade.
unidade na comunhão do Espírito, ela arrebenta tudo. Não tem lugar onde uma pessoa que vive em comunhão e que vive realmente em Cristo, aonde ele chega, que não acontece algo sobrenatural da parte de Deus. Então ponha isso no seu coração. Olha o que Jesus diz. Jesus diz assim, olha, em João capítulo 17, versículo 23, uma oração sacerdotal, diz assim: eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Quer dizer, o que Jesus está falando aqui? Se eles estiverem todos em mim ligados, o mundo vai saber, porque eles vão se amar, e porque eles vão se amar, o mundo vai saber que foi o Senhor que nos enviou. Às vezes nós estamos preocupados em mostrar que nós somos homens de Deus. Nós estamos preocupados em que as pessoas não nos conheçam como profeta de Deus. Mas nós não estamos preocupados em viver em união. Nós não estamos preocupados em viver em comunhão. Quando nós estivermos em comunhão e em união, o que vai acontecer? O próprio mundo vai saber que Deus nos enviou. Amém, Jesus? O mundo vai saber que nós fomos enviados por Deus para mudar a história dessas pessoas. Então, entenda nessa noite, pede para Deus reformar a tua visão de unidade. A tua visão de unidade tem que ser mudada. Tem pessoas que brigam com os irmãos aqui e eles esquecem que lá no céu vai morar todo mundo junto. O que vai acontecer quando chegar lá? Lá no céu não tem briga. Alguém vai ter que ficar de fora. Porque não pode ter briga no céu. Então o que nós temos que fazer? Restaurar a nossa visão de comunhão. Eu não posso viver odiando meu irmão. Eu não posso continuar vivendo falando mal do meu irmão. Não posso. Eu tenho que mudar a minha linguagem. A linguagem do profeta, como eu já tenho ensinado, tem que ser mudada, porque é pela linguagem que nós vamos comer. A Bíblia diz: você vai comer do fruto dos teus lábios. O que você está falando é que você vai comer. Se você estiver falando só cuspindo veneno de serpente, você vai estar envenenado direto. Porque é disso que você vai comer. Mas se você lançar palavras proféticas, palavras de milagre, palavras de bênção, é disso que você vai comer. Então tenha muito cuidado com o que sai da sua boca, porque é da sua boca que você vai comer. Amém? Então precisamos reformar a unidade, porque o mundo precisa saber que foi Deus que nos enviou. E não adianta você falar para o mundo que Deus te enviou. Não, o mundo não quer saber disso. O mundo quer saber se vocês têm unidade. O mundo quer saber se vocês têm comunhão. O mundo quer saber se o organismo de Cristo está levando através da sua vida toda a ação de Deus, que Deus quer manifestar na terra através do corpo dele, que é a igreja. Se Deus está manifestando através da tua vida, aí Deus está na tua vida. Aí o mundo te respeita, aí o mundo te ama, aí o mundo se cuida de você e diz: pode falar que eu estou ouvindo. Mas se você não tiver essa atitude, o mundo simplesmente vai te ignorar. E é terrível quando um crente fala uma coisa e o mundo ignora. Por quê? Porque fere o nosso orgulho cristão. Nós temos orgulho cristão, sabia? O orgulho cristão é aquele: me respeita que eu sou crente, rapaz. Estava até agora falando palavrão no meio de todo mundo, e quando alguém vai lá e fala um palavrão, e a pessoa fala: me respeita que eu sou crente. Não tem mais jeito. Perdeu o negócio. Entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque o mundo só vai nos respeitar quando o mundo vê que realmente Deus nos enviou. E como é que o mundo vai saber que Deus nos enviou? Quando nós vivemos em unidade, quando nós vivemos em comunhão, quando nós realmente refletimos aquilo que está no coração de Deus, a cabeça que é Cristo. Porque a cabeça da ordem, os membros, eles têm que responder segundo a cabeça. Se o membro não responder segundo a cabeça que é Cristo, então não há uma ação divina na vida dele. E aí o mundo simplesmente vai ignorar. Eu não quero ser ignorado pelo mundo. Diga assim: eu não quero ser ignorado pelo mundo. Amém? Efésios capítulo 4, 13, ele diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então a comunhão e a união, ela visa nos levar ao tamanho exato de Cristo. Porque a Bíblia diz que Cristo foi ferido e ele não revidou o ferimento. A Bíblia diz que cuspiram nele e ele não revidou a cusparada. Tudo que fizeram contra ele, ele não revidou.
E a Bíblia entende que essa é a maturidade do homem perfeito. A maturidade do homem perfeito é aquele que consegue ver as afrontas, receber as afrontas e simplesmente crer que Deus é que vai julgar aquela situação. Então esse é o tamanho perfeito. E não tem como chegar lá se você não estiver em Cristo. Não tem. Estar dentro da igreja é fácil. Estar em Cristo exige renúncia. Amém? Tem pessoas que às vezes não conseguem estar dentro da igreja. Ontem nós tivemos um culto aqui, estava programado a gente lotar a igreja, aí choveu, a maioria das pessoas faltaram. Então até para entrar na igreja, às vezes uma chuva atrapalha. Agora imagine para entrar em Cristo, né? Que tem que passar pelo altar de sacrifício. Primeira coisa que você vê quando você vai chegar em Cristo é o altar de sacrifício. Ele diz, olha, todo aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Não há como você estar em Cristo sem cruz. Não há como você estar em Cristo sem você renunciar à sua vida. Então, como é que faz? Agora, para chegar em Cristo é difícil. Agora Deus está nos chamando para ir até a plenitude dele. A plenitude é, uma vez morto, você não precisa revidar mais a cuspida, você não precisa revidar mais o que estão falando mal de você. Pelo contrário, a Bíblia diz, alegrai-vos quando estiverem falando mal de você, e você não está devendo este mal, porque fizeram isso com Jesus, fizeram isso com os apóstolos, fizeram isso com aqueles que vieram antes de vós, diz a Bíblia. Então não há motivo de ficar triste não, pelo contrário, tem que se alegrar. Agora, se estão falando algo, e você está fazendo aquele algo de errado, aí você tem que dobrar o joelho e dizer, Senhor, me perdoa e restaura a minha vida e restaura a minha unidade. Amém, Jesus? Esse é o papel nosso. E aí será reformada a nossa unidade. Porque Deus conta contigo, querido. Deus conta com... Sabe quando o teu irmão do lado diz, irmão, Deus conta contigo. Não existe nenhuma pessoa aqui que Deus não conta, viu? Ah, pastor, mas não sei nem falar, nem importa que você não sabe falar. Eu também não sabia falar. Hoje tem que puxar meu paletó para me parar de falar. E eu sabendo que já não estou vindo mais de paletó. Entendeu? Então eu já falo mesmo até as 10h30. E vocês vão aguentar. Você está entendendo? Então Deus vai te usar, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai usar você de uma forma especial, mas para isso você precisa restaurar a sua visão de comunhão. Deus não quer mais um no reino para trazer confusão. Deus não quer mais um no reino para poder criar inimizade. Deus não quer mais nenhum no reino para trazer dores e sofrimento a mais do que o povo já tem sofrido com esse mundo. Não, Deus não quer. Deus quer pessoas que tragam um bálsamo, Deus quer pessoas que tragam um unguento, Deus quer pessoas que tragam a palavra de consolo. É isso que Deus quer. Então você tem que ser essa pessoa da comunhão, essa pessoa da unidade. Quando o outro está com problema, você diz, irmão, eu vou orar por você, Deus vai dar um. Né? Você não vai fazer nada na tua vida. Se você for líder de célula, você vai poder realmente apertar um pouco mais, chamar um pouco mais a atenção daquela pessoa, mas você está ali para mudar a vida daquela pessoa. Você está ali para trazer o amor de Deus para sarar a vida daquela pessoa e não para condenar aquela pessoa. Amém? Então, unidade e comunhão. Precisamos reformar isso. Ok? Outra coisa que nós precisamos reformar, querido, é a visão. Levanta a mão para o céu e diga assim, Senhor, reforma a minha visão. Quando eu falo em visão, todo mundo já pensa que é a visão celular, né? Também, se você não aprendeu ainda, é possível que você não tenha aprendido o que é visão celular. Se a gente já tem falado aqui a vida toda de visão celular, sobre ganhar, consolidar, discipular, enviar, isso aí já está. Eu já estou até careca de saber. Pastor Alex também está careca de saber. Cadê o Israel? Por aí também está careca de saber. Quem mais está careca de saber aí? O Anderson também está meio. O Anderson está meio careca de saber. Meio careca. Então isso aí nós já sabemos. Mas não é só essa visão. Tem que restaurar a sua visão. Porque se você não restaurar a sua visão, não importa o que acontece fora, se você não restaurar a sua visão, se a coisa não acontecer dentro de você, nada vai acontecer. Sabia disso ou não? Para as coisas acontecer fora, ela tem que acontecer dentro primeiro. E é por isso que a tua visão tem que ser restaurada. E Deus te chama hoje para restaurar a tua visão. Em Gênesis capítulo 15:1, quando Deus chama Abraão, Deus diz assim para Abraão, olha só, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o teu escudo. Grande será a sua recompensa. Deus chega para Abraão, que no entanto, naquele momento era Abraão, o nome dele é reduzido, porque chamava-se pai exaltado, e Deus chama ele e
e fala para ele assim: olha, você está tendo o que, Abraão? Uma visão. A partir daquele momento, os olhos de Abraão abriu para ver Deus. Quando os olhos de Abraão abriu para ver Deus, o coração de Abraão abriu para receber o que Deus tinha para ele. Se você não abrir os olhos para ver Deus, você nunca vai abrir os olhos para ver o que Deus tem para a tua vida. Amém, Jesus? Então você precisa reformar a tua visão, porque o que Deus tem para você é muito maior do que você tem recebido. O que Deus vai fazer na tua vida é muito maior do que você tem vivenciado. Mas para isso você precisa abrir os olhos e ter o quê? Visão de Deus. Tem que reformar essa visão. E a gente vai ver que Abraão era um camarada frustrado. E Deus queria levantar ele. Quantas pessoas estão frustradas hoje? Com Deus, estão frustradas com as pessoas, estão frustradas com a religião, estão frustradas com tantas coisas. Mas por quê? Porque não querem reformar a visão. Reforma a sua visão de Deus. Eu estava orando esse tempo atrás aqui, e Deus falou no meu coração assim: olha, vocês são inúteis. Eu posso fazer tudo sem vocês. Mas porque eu amo vocês, eu estou chamando vocês para participar da minha obra. Entendeu? Deus não precisa de mim, querido. Deus não precisa de você para a obra, não. Se Ele quiser, Ele faz tudo no estalar de dedo. Mas Deus é tão legal, tão amoroso, que Ele diz assim: eu vou dividir um pouco do que eu tenho com você. E uma dessas coisas é realizar a obra, a minha obra na terra. É ser usado por mim. Então, por mais insignificantes que somos, nós precisamos entender que Deus nos usa. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então você precisa abrir a tua visão, porque Deus quer te mostrar algo que você não está vendo. Deus quer te revelar coisas que você não está vendo. E para a coisa acontecer lá fora, primeiro precisa acontecer dentro de você. Não adianta. Não adianta. Se o teu coração não for mudado, se os teus olhos não forem abertos, se você não ter realmente um encontro real com Jesus, o que vai acontecer? Você vai viver a vida inteira sendo a mesma pessoa. E se você for a mesma pessoa, uma pessoa legal, boa, inteligente, abençoada, beleza. Mas o duro é que na maioria das vezes, as pessoas que não mudam são aquelas pessoas que são carrancudas, que são pecadoras, impenitentes, são pessoas que fazem coisas que desagradam a Deus, e ela diz: eu não vou mudar, porque eu não tenho motivo para mudar. Diga misericórdia. Precisa abrir os olhos. Abre os olhos. Abraão disse assim: eu preciso mudar. Eu já estou ficando velho. Deus fez uma promessa e as coisas não acontecem na minha vida. Eu quero saber o que tem que fazer para a coisa acontecer. E Deus então deu uma visão para Abraão e diz assim para Abraão: não tenha medo, porque eu sou o teu fortíssimo galardão. Eu sou a tua grande recompensa. Fica tranquilo que eu vou agir na tua vida. E a partir dali ele começou a trilhar com Deus, a caminhar com Deus, a fazer o que Deus queria. E aí chegou até o momento em que ele recebeu a bênção. Amém? Então põe a mão no teu rosto assim, diga assim: Senhor, abre a minha visão. Outra pessoa que foi aberta a visão foi Jacó. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. E ele diz: eis-me aqui, respondeu ele. Gênesis 46:2. Jacó estava indo para a casa do tio dele, querendo cumprir o seu futuro, fazer do seu futuro um futuro de esperança. Mas ele estava falido, não tinha nada, estava perdido, não tinha nada. E de repente ele chega, e ele, ao deitar-se e colocando a pedra como travesseiro, Deus aparece para ele através de uma visão. E Deus muda tudo ali. Quando ele vai para a casa do tio dele, ele já vai com a visão de Deus. Chegando lá, tudo que ele faz segundo a visão que Deus passou para ele. Ainda que ele tenha alguns contratempos, porque ele havia feito coisas erradas e começou a colher o fruto, mas no final, Deus abençoou grandemente a vida de Jacó. E Deus ainda fez muito mais do que isso, porque Deus abriu os olhos dele, ele começou a ver diferente. Deus então mudou o nome dele. Até aquele momento ele via como trapaceiro, como alguém enganador, mas depois que ele teve a visão de Deus, que Deus tocou na vida dele, o nome dele foi mudado para Israel. Querido, se você não tiver essa visão de Deus, você vai ser sempre uma pessoa problemática, uma pessoa que vai trazer dificuldade, uma pessoa que vai trazer trauma, que vai trazer problema. Mas se você abrir os teus olhos, Deus vai te começar a usar como aquilo que Ele quer te usar, que é como um príncipe de Deus na terra. Deus te chamou para ser um príncipe de Deus na terra. Só que isso não vai ser nada se estiver apenas no teu ouvido. Mas quando isso atingir o teu coração,
Quando isso abrir os teus olhos e você começar a ver o que a palavra de Deus diz, aí então sim, Deus vai te usar na plenitude que Ele quer te usar. Se você crê nisso, dê um aplauso bem forte para Ele. Sacode o teu mão do teu lado e diga assim: príncipe, abra os teus olhos. Princesa, abra os teus olhos. Você foi chamado para ter visão de Deus. Tem pessoas que ainda insistem em ter visão de demônios. Eu não quero ter visão de demônio. Outros querem ter visão de desgraça, aquela tal de mãe de nada. A mulher só fala desgraça. Fulano vai morrer esse ano. Fulano e tal vai acontecer não sei o quê. Pelo amor de Deus, está amarrado com Jesus. Precisa ter visão de Deus. Visão de Deus é visão de esperança, visão de bênção. Nós lemos Apocalipse aqui, nós tivemos revelações em Apocalipse. Apocalipse é um livro de juízo de Deus, mas sobre os ímpios, sobre aqueles que servem a Deus. Tem nome escrito no livro da vida, tem pedrinha branca, tem trono para sentar, tem um monte de coisa boa. Um convite para você: leia Apocalipse, quem sabe os teus olhos vai abrir um pouco mais. Amém? Para aqueles que são de Deus, Apocalipse tem coisa maravilhosa. Tem rios de cristal, tem ruas de ouro, tem muro de jaspe. É assim que tem em Apocalipse para aqueles que servem a Deus realmente. Então abra os teus olhos. Para de ficar pensando em coisinha. Para de ficar pensando nessas coisas que o mundo oferece, porque essas coisas que o mundo oferece não valem nada. A Bíblia diz que o homem é tão pequeno que ele é como a flor da relva. Ele existe hoje e amanhã já não existe mais. E nem se ouve contar da sua história, diz a Bíblia. Nem a sua memória se lembra mais. De tão pequeno como é. Agora cabe a cada um de nós abrir os nossos olhos e começar a ter visão de Deus. Amém? Em Marcos 10:52, Jesus ele encontra com um cego e ele diz assim: vá, disse Jesus, a sua fé te curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Quando você recebe o toque do Mestre, que os teus olhos se abrem para as coisas de Deus, não há uma outra coisa a fazer a não ser seguir o Mestre. Amém? Não há outra coisa a fazer a não ser andar com Ele, viver com Ele. Porque a Bíblia diz que aquele que com Ele não anda nas trevas. Mas aquele que não anda em Cristo tropeça porque está em trevas. Então pede para Deus abrir os teus olhos. Pede para Deus dar visão para você. Porque o que Deus vai fazer na tua vida é muito grande, mas Ele não vai fazer enquanto você não tiver visão da parte dEle, para Ele te levar aonde Ele quer te levar. Amém, Jesus? Deus não guia cego. Todos os cegos que Jesus encontrou no meio do caminho, Ele fez enxergar. Ele não pegou no braço dele e vem cá, você já se atravessar a rua, igual a gente faz. Deus não quer fazer você atravessar a rua. Deus quer que você tenha visão para atravessar a rua. Amém? Então abra os teus olhos, querido. Peça para Deus: Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero enxergar. Muda, Senhor, a minha vida, muda a minha visão. Essa visãozinha medíocre, pequena, essa visão de derrotado, de fraco, eu não vou conseguir, para mim não tem jeito. Para com isso, irmão. Pelo amor de Deus, abra os teus olhos. As coisas de Deus é muito maior do que você está vendo. O reino de Deus é muito maior do que você tem visto. Se é que você tem visto o reino de Deus. Então comece a pedir para Deus: Senhor, abre os meus olhos. Senhor, abre os meus ouvidos. Você precisa começar a enxergar as coisas de Deus, e você precisa começar a ouvir o que Deus está falando. Amém? Então peça para Deus te dar visão nesse dia. Lucas capítulo 1:22 diz: quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que eles tiveram uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permaneciam mudos. Zacarias saiu do templo porque ele havia tido uma visão de Deus. E a visão que Deus mostrou para ele era uma visão que era algo que ele estava esperando, era algo que ele estava almejando, que ele estava buscando. E Deus então dá aquela visão para ele. É importante você entender que Deus dá visão. Tenho falado aqui sobre o profeta. Você tem chamado para profeta, mas já imaginou um profeta cego? Ah, eu sou profeta de Deus, mas você não consegue enxergar o plano de Deus na tua vida? Como é que você vai profetizar, meu irmão? Comece a enxergar o propósito de Deus na tua vida. O propósito de Deus na tua vida não é só você chegar aqui, sentar nesse banco e ficar aí, não. O propósito de Deus na tua vida é você ter uma célula, ganhar vidas para Jesus, através da tua vida, outras vidas serem curadas, serem libertas, serem transformadas. Essa é a visão de Deus. Aí você vai falar assim: ah, pastor, eu não sei falar. O Adilson está aqui, ó. Levanta a mão, Adilson.
Veio aqui hoje orar pelo caderno. Primeira vez, né, Deus? Tudo aqui é primeira vez, né? Sexta-feira eu pregou a primeira mensagem. O Adilson veio orar pelo caderno pela primeira vez. Então, está abrindo a visão dele. Ele falou, pastor, eu quero ter minha célula. Eu falei assim, mas o que você vai fazer com a sua célula? Eu já entrei na escola e comecei a estudar. Vocês entenderam, querido? Está aí um monte de visão. Ó. Já começou a estudar com um propósito. Até o fato dele ir para a escola é porque ele tem propósito. Qual que é o propósito dele? Eu quero ter a minha célula, eu quero trabalhar com vidas, eu quero pregar o evangelho para as pessoas. Isso é visão, querido. Isso é visão. Então peça para Deus abrir os teus olhos. Peça para Deus trazer as revelações dele para o teu coração, para a tua vida. Amém? Lucas capítulo 7, versículo 21 diz: naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espírito maligno, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Muitos que eram cegos recebeu a visão. Por que falam muitos? Por que não falam todos? Porque somente aqueles que querem. Deus não vai curar cegueira espiritual de quem não quer. Deus não vai curar cegueira espiritual daqueles que não cheguem a Ele, que não chegam a Ele. Você precisa chegar a Cristo e dizer: Senhor, abre os meus olhos. Eu preciso ver no reino espiritual. E quando você pedir isso, o Senhor vai tocar nos teus olhos e Ele vai abrir os teus olhos. Amém? Lucas 18, 42 diz: Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. O Senhor tem um prazer grande de curar pessoas cegas. Por quê? Porque a coisa mais terrível é você viver no escuro. E há muitas pessoas que vivem no escuro espiritual, não sabem o que Deus tem na vida dela, e por isso sofrem as afrontas do diabo. A ignorância, a falta de conhecimento, a falta de revelação, a falta de entendimento acerca das coisas de Deus faz com que muitos estejam escravizados debaixo do poder do diabo. E o diabo diz para você assim: não adianta, acontece com ela, acontece com ele, mas com você não. Não adianta, porque ele é escolhido, ela é escolhida, você não. E aonde está na Bíblia que você não é escolhido? E aonde está na Bíblia que Deus faz acepção de pessoas? Mas porque você não tem a tua visão aberta, você não consegue enxergar que tudo o que Deus tem de bênção não é apenas para um, são para todos. Amém? Você só precisa pedir para Deus: Senhor, abra os meus olhos. Abra os meus olhos. Tem até um louvor que diz, né? Senhor, abra os meus olhos e eu quero ver. Então que Deus possa abrir os seus olhos nessa noite e que você possa ver muitas coisas. Há muitas coisas que eu lhes queria dizer, mas o tempo não nos permite. Amém? Há uns tópicos aqui muito interessantes ainda para mim falar. Quem sabe uma outra oportunidade eu vou estar falando. Uma coisa que Deus precisa reformar de nós é o comportamento. Comportamento é postura. Como é que você está se postando, ou como é que você está se portando diante da palavra de Deus? Diante do que o Senhor disse a teu respeito. Há pessoas dentro da igreja que Deus está falando, mas ela não toma postura. O comportamento dela é totalmente contrário àquilo que Deus disse que você tem que ser. Existem pessoas nessa igreja que são princesas do Senhor, mas está vivendo de qualquer forma, como se fosse uma plebeia. Diga misericórdia. Há príncipes nessa igreja que estão vivendo como plebeu. Entendeu? Por falta de comportamento. Porque não se entende, não sabe se comportar. Eu vou falar sobre isso depois com calma, porque tem uns textos bíblicos aqui para a gente ler. Tá bom? Eu quero falar isso com calma, uma hora, para vocês entenderem melhor. Então Deus precisa abrir os teus olhos para você ver. Deus precisa fazer com que você veja o reino dele. E quando você começar a ver o reino dele e agir nesse reino, Deus vai mudar a tua vida por completo. E eu vou um pouco mais longe. Deus não vai mudar só a tua vida, não. Deus vai mudar a vida daquelas pessoas que estão ao teu lado. Porque aquelas mesmas pessoas que hoje ouvem palavras de derrota da tua boca, elas vão começar a ouvir palavras de vitória. Porque eu vou dizer uma coisa para você, querido. O gostinho da vitória é coisa linda, hein? É coisa linda. Quando a vitória chega, a pessoa fica... Não tem como o vitorioso ficar calado. Ele tem que contar. Jesus falava para as pessoas: olha, você vai lá agora, não fala para ninguém. Ah, é besteira. A pessoa já virava: oh, fui curado. Por quê? Porque ninguém que recebe a bênção de Deus consegue ficar parado sem contar. Amém? E é isso que vai acontecer na tua vida. Se você está só contando derrota até agora, eu te convido nessa noite a ficar de pé. Abrir os seus olhos. Pode ficar de pé. Fique de pé.
e abrir os teus olhos e dizer: Senhor, eu quero que a minha vida seja mudada. Eu quero que o Senhor realmente me dê visão. Eu quero que o Senhor me mostre tudo o que o Senhor tem para a minha vida e que eu não tenho visto, que eu não tenho percebido e que eu não deixado de lado. E o que eu tenho negligenciado e que tenho ignorado. Porque eu quero todo bem, toda bênção, todo milagre que o Senhor tem para a minha vida.